Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Josué, capítulo 2, verso 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar a terra secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, moradores de Jericó, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizestes dos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz esse benefício, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles 2 homens espias responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio vermelho à tua janela, por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Amém. Vá para o capítulo 6, verso 1. Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e aos seus valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez. Assim fareis por 6 dias. Amém. Irmãos, um pouquinho para frente, ainda nesse capítulo 6, verso 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Agora vá, por favor, para o livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo número 1.
verso 1 do capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Amém. Um pouquinho para frente, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4, verso 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eu vou ler de novo. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Agora a última referência que eu quero que você acompanhe comigo, por favor, capítulo 11 do livro de Hebreus, o mesmo livro, capítulo número 11, verso 30 e 31. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém. Queridos, uma das histórias mais lindas da Bíblia certamente é essa. Porque ela fala da possibilidade que cada um de nós tem de mudar a sua própria vida. Em algum momento, para quase todas as pessoas que pisam na terra, a gente se cansa de quem a gente é. A gente olha e diz: eu gostaria de ser outra pessoa, eu queria ser diferente, mas eu já errei tanto, eu já fiz escolhas pelas quais eu pago um preço muito alto, e eu entrei por caminhos que é impossível voltar. Eu tenho que continuar sendo o que eu sou, fazendo o que eu faço, e eu vou morrer assim, e não tem mais esperança para mim. Nessa hora a gente tem um desejo muito grande de mudar. A vida muitas vezes é um peso, a vida é um tédio, a vida é um sofrimento. Tem gente que olhando para a própria vida diz: parece que eu vim ao mundo só para sofrer. É sofrimento atrás de sofrimento. Outros ficam tão desesperados da vida que fazem a opção pelo suicídio. Muitos se lançam de altos lugares, de prédios, de pontes. Outros se jogam na frente de carros, de caminhões. Há quem tome veneno, há quem ligue o gás, tome remédio para dormir e morre asfixiado. Há quem ligue o carro e deixe a garagem fechada para também morrer sufocado pelo gás carbônico da descarga do carro. Há quem tome remédios. Há pessoas que não fazem isso, mas morrem, o coração continua batendo, o corpo continua comendo, andando, falando, mas vão se ressecando, vão ficando tão depressivas, tão tristes, tão amarguradas, que vão vivendo por viver, porque lhes falta até um pouco mais de coragem para chegar à tentativa do suicídio e à efetivação dele. Eu acredito que há aqui quem já tenha olhado para a sua própria vida e chorado, e dito: eu queria ser outra pessoa, eu queria mudar. E aí é nesse contexto que existem muitas promessas de mudança de vida. Nós estamos vivendo um momento em que existem muitos especialistas para tudo. Os coaches, eles estão aí para tudo. Você tem coach para tudo e qualquer coisa que se faça na terra. Existe curso de coach. O cara não tem experiência nenhuma na vida, está terminando um curso na faculdade, mas ele tem 2, 3 matérias, 1, 2, 3 períodos, que vai ensinar para ele como ensinar alguém a reconfigurar a sua vida e revitalizá-la, para que aquela pessoa possa ter um sopro de ânimo. Nós estamos buscando mestres o tempo todo, que nos diga como é que nós vamos mudar de vida. O grande problema
é que as promessas quase nunca se cumprem. E é por causa disso que um grande número de pessoas está frequentando os consultórios psiquiátricos. Preste atenção, eu não estou dizendo que uma pessoa genuinamente doente não precise de ir ao psiquiatra, mas muitas das pessoas que estão tomando ansiolíticos e antidepressivos, certamente não precisariam estar lá se tivessem um desejo de continuar vivendo, mas estão tomando remédios e ficam como um zumbi andando pela terra, vão ficando anestesiados, não sentem mais as emoções, começam a viver também como robô, levantam tarde, engordam, se viciam. E falando em vício, tem aqueles que, não suportando o peso da vida, recorrem realmente às drogas chamadas ilícitas. E aí, irmãos, o caminho quase sempre é um caminho de morte. As drogas lícitas, as farmácias estão crescendo e crescendo muito. Nunca tivemos um boom como esse no mercado farmacêutico. Nunca os laboratórios farmacêuticos cresceram como tem crescido nos últimos anos, nas últimas décadas. Você vai ao médico e ele já vai te passar um tranquilizante, ele vai te passar, com toda certeza, um ansiolítico ou um antidepressivo. Não importa o que você tenha. E há quem já se viciou de tal maneira que se alegra quando tem um produto novo no mercado. Vai ao psiquiatra e quando volta, encontra com a gente e diz: você acredita que tem um remédio novo? Estou doido para comprar, vou lá na farmácia, olha o que o médico me deu. E vão ficando viciados em remédios, porque não aguentam viver. Certamente, eu acredito que algumas pessoas que entram na prostituição esbarram com essa condição, se não todas, uma grande parte. Uma grande parte das pessoas que vão à prostituição, eu estou falando de meninas e de meninos também, de moças e de rapazes, de homens e de mulheres. Existem pessoas que estão ganhando a vida com a prostituição. Um grande grupo não gostaria de estar ali. Há quem esteja ali porque tem que sustentar a família. Certa ocasião, eu era motorista de táxi e comecei a fazer corrida para uma moça que ela sempre chamava a minha cooperativa e pediu o meu carro. Era um bom atendimento e a gente ficou amigo e conversando. Ela me contou da vida dela. Ela tinha uma mãe, ela tinha uma filha, né? E ela atendia programas sexuais. Ela era uma garota de programa. E conversando, eu disse para ela: mas por que você não sai dessa vida? Ela disse: porque a minha despesa é alta. Eu não sou uma pessoa que tem um bom currículo, eu não tenho uma experiência profissional que me permita ganhar o que eu preciso para sustentar minha filha e sustentar minha mãe. Viemos do interior, pago aluguel, tenho que pagar remédio para minha mãe que é doente, tenho que cuidar da minha filha que está crescendo. Se eu for trabalhar numa lanchonete, vão me pagar um salário mínimo. Se eu for trabalhar numa casa de família, talvez um pouco mais. E certamente só o dinheiro do aluguel vai levar mais da metade desse valor. Irmão, isso é um argumento interessante. Eu não teci nenhum comentário a partir disso. Mas quantas pessoas entraram nessa vida forçadas, ou por falta de dinheiro, ou porque foram abusadas, ou porque foram obrigadas, ou porque foram traumatizadas, ou porque estão sob ameaça. Existe hoje uma rede de tráfico de mulheres e de rapazes para a prostituição. E quando as pessoas que entram nessas armadilhas querem sair, são ameaçadas, elas e suas famílias. Existe um tráfico internacional de pessoas para esse fim. E se a gente puder chamar, como chamam os especialistas, de indústria, é uma das indústrias mais lucrativas do mundo. Mas não é incomum encontrar essas pessoas querendo morrer. Nós encontramos na Bíblia uma mulher que a Bíblia chama de prostituta. O nome dela é Raabe. A pronúncia em hebraico é Rav. Rav ou Raabe significa larga. E é interessante porque na linguagem do dia a dia, nas nossas palavras que a gente dá sentidos novos, o neologismo, a gente chama de larga uma pessoa que tem sorte, não é? A pessoa chega e diz para você: rapaz, você acredita que eu fiz um único jogo, o mais barato, eu fui pagar uma conta, sobrou ali, eu não sei quanto custa um jogo hoje, alguém sabe quanto custa um jogo hoje? R$3, R$4, R$5, eu não sei.
E aí a menina do caixa disse: o senhor quer aproveitar esse troco e fazer um jogo? Aí eu disse: coloca aí, X, Y, Z, dei uns números, ganhei 2 milhões de reais. Você falou: não, mas você é largo demais. A pessoa já está assim desanimada, acha que não vai casar, e de repente tropeça em alguém, é um grande amor, é um bom partido, é uma pessoa maravilhosa, e você diz: mas você é larga, né? Engraçado, nós empregamos o sentido de sortuda para a palavra larga, mas Raabe, embora o seu nome seja traduzido como larga, ela era azarada, ela estava numa vida que não era boa. Sabe onde ela morava? A cidade que ela morava chamava-se Jericó. Jericó era a primeira cidade dentro de Canaã quando se atravessa o Rio Jordão. Ela era cercada por um muro muito alto. Irmãos, isso aqui tem mais ou menos 6 metros. Esse pé direito aqui deve ter 6 metros. O muro da cidade tinha alguma coisa em torno de 9 metros. A largura do muro era de 4 metros. A casa de Raabe foi construída no muro, dando para fora. Tanto que quando ela deixa os espias descerem, ela desce pela janela da casa dela. A casa dela foi construída rente ao muro. Essa mulher, dizem os estudiosos da Bíblia, a palavra prostituta aqui não significa somente aquela que vende o corpo, mas aquela que faz da prostituição um negócio. E o negócio em Jericó da prostituição era muito bem organizado. Eles seguiam o código de Hammurabi. Eu não sei se você sabe, mas o código de Hammurabi é um conjunto de leis que as pessoas seguiam naqueles dias. E essas leis diziam que qualquer negócio desta natureza, tipo hospedaria ou uma casa de encontros, qualquer pessoa que chegasse a ela, o rei tinha que saber. Então a Bíblia nos diz que quando chegaram os 2 espias à casa de Raabe, o rei ficou sabendo. Imediatamente, quando eles chegaram e eles deram os nomes, com certeza nomes falsos, porque eram espias, o rei foi avisado de que eles estavam lá. E o rei logo ficou sabendo que eram espias e mandou avisar Raabe: cadê os 2? Nós já sabemos que são espias. Irmãos, mas aconteceu algo extraordinário. Essa mulher que era prostituta, que provavelmente queria morrer, que não queria fazer aquilo que estava fazendo, que provavelmente era colocada de lado, que provavelmente não tinha oportunidade de estar com as meninas boas, das famílias boas da cidade, aquela menina que quando passava na rua as pessoas viravam a cabeça ou jogavam insultos para ela, aquela que era uma azarada da vida, de alguma forma ela ouviu falar do Deus de Israel, de alguma forma ela ouviu falar que o Deus de Israel tirou o seu povo do Egito, que o Deus de Israel mandou 10 pragas para o Egito, que o Deus de Israel abriu o Mar Vermelho e que milagrosamente, maravilhosamente, o povo passou entre 2 colunas de água a pé enxuto e que Deus destruiu o exército que os perseguia. Ela ouviu falar que Deus havia, do outro lado do Jordão, destruído 2 reinos poderosos, de Og e de Sion. E quando ela ouviu essa palavra, o coração dela foi engravidado. Eu gosto do processo que as mulheres contam da gravidez. Porque quando uma mulher se percebe grávida, todo o seu corpo muda, todo o seu metabolismo muda. Não apenas a forma do corpo, mas ela percebe que já existe uma vida dentro dela, pelo menos são os relatos que eu tenho ouvido. Mesmo que o feto ainda seja pequenininho, que ele ainda não esteja mexendo, ela sabe que tem uma vida dentro dela, ela sabe que tem um ser crescendo dentro dela, e ela começa a imaginar: quem aqui é mãe ou já foi mãe, por favor? É verdade que vocês mulheres, enquanto o nenenzinho está na barriga, já começam a sonhar com a mãozinha do neném, com o pezinho do neném? É verdade, nós homens não temos muito isso não, irmãos, pode ser que um ou outro tenha, e a maior parte até diz para a esposa: não, estou junto, aquele negócio, mas é para acalmar a esposa, para ela se sentir ali. Nós não temos como ter essa experiência, não está dentro da gente. Vocês são privilegiados sobre esse aspecto, vocês sentem dentro de você essa vida, e vocês começam então grávidas a sonhar como será esse milagre chamado neném. E aí a tecnologia vem e hoje nos dá a imagem em 3D, não é? Eu me lembro quando meu filho, hoje com mais de 30, minha filha com 30, né? Nasceram, estavam a Simone grávida,
E nós fomos lá e o médico fez o ultrassom, aquela barriga enorme, né? E joga o gel e passa aquele negócio e ligou um monitor e disse: pai, vem cá para ver. Eu fui lá, ele falou: tá vendo? E eu estou caçando. Olha aqui a cabecinha, eu estou caçando, eu só vi aquele... E ele tá, olha aqui, isso aqui é o pezinho, ó, vai ser um menino. E eu estou caçando, como é que esse cara sabe disso? Aqui, olha aqui. E eu olhei, eu não vi nada, irmãos. Não vi nada. Aí para encurtar, para atalhar a conversa, ele falou: tá gostando muito, muito. Mas não tinha visto nada. Era uma tecnologia de 30 anos atrás. Mas hoje é diferente. Hoje você vê mesmo. Hoje não tem chuvisco. Hoje a imagem é perfeita. A tecnologia em 30 anos melhorou. Mas sabe de uma coisa? Mãe não precisa de ultrassom para saber como é o neném dela. Ela já começa a sonhar com esse neném. Ela sente esse neném. Ela vê esse neném. Raabe foi engravidada pela palavra de Deus que chegou a ela, dizendo de um Deus que não tinha imagem de bronze, nem de pedra, nem de pau, um Deus que não precisava ser chamado por nome de homem, um Deus que era um Deus verdadeiro e invisível, mas que falava porque ele fez a boca, e que ouvia quando chorava ele porque ele fez os ouvidos. E esse Deus abriu o mar, rasgou o mar e disse ao seu filho primogênito Israel: passa, e se alguém se levantar contra você, vai ter que brigar comigo, e ninguém te alcança, porque eu sou o teu grande escudo. Quando ela ouviu isso, ela começou a dizer: eu preciso conhecer esse Deus, eu quero servir a esse Deus. E quando contaram para ela que 2 grandes e poderosos exércitos foram dizimados, destruídos, e ela disse: então, eu preciso servir a esse Deus. E surge a oportunidade, porque aqueles 2 homens dizem para ela: nós somos espias de Israel. E ela os acolhe e manda dizer ao rei, quando o rei diz: nos entrega os homens. Irmãos, ela disse: eles não estão mais aqui, seguiram o caminho do Jordão, se vocês correrem, vocês ainda o alcançam. E aqueles guardas foram atrás dos espias pelo caminho que ela mostrou. Ela subiu ao seu telhado, e ali nas canas de linho, ela os escondeu e disse: eu e toda a cidade já ouvimos sobre as grandes coisas que o seu Deus já fez. E a cidade está com medo de vocês, porque sabe que o seu Deus luta por vocês. Agora me jura que quando vocês entrarem na cidade, eu e a minha casa seremos poupados. Irmãos, eles disseram: 2 coisas você tem que fazer para que esse juramento se cumpra na sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é não contar para o rei ou para o guarda onde nós estamos, não nos entregue e abrigue a sua família com você. Essa é a primeira coisa, é um conjunto. Não conte ao rei e a sua família esteja com você, porque o juramento vale para você e para quem está junto com você. Se estiver fora, não vale, só vale para quem estiver com você. E a segunda coisa, você vai colocar um sinal, uma corda vermelha na janela por onde nós vamos descer. Tem que ser vermelha, não pode ser azul, não pode ser verde, não pode ser branca, não pode ser preta, tem que ser vermelha. Muito bem, nós lemos que o Senhor chama Josué e diz assim: Josué, chegou a hora de destruir a cidade, e entreguei teus inimigos na tua mão. O exército de Israel, irmãos, derruba aquelas muralhas com o poder do louvor. Eu quero falar para você que toca e que canta na igreja: se aprume nessa vida, menino, se aprume nessa vida, menina. Deus te deu um ministério poderoso, não queira pregar. Eu fico falando para o pessoal do louvor aqui: não ministra muito não, deixa eu pregar. Hoje em dia, tudo que é pessoa que canta quer pregar também. A pessoa começa a falar e começa a dar uma mensagem como se fosse o pastor. Qualquer dia eu vou chegar eu e cantar, vocês vão ver que coisa terrível que é. Que Deus os livre de uma coisa dessa. Deixa o pastor pregar, porque já é muito que o Senhor lhes deu. O Senhor lhes deu algo que derrubou as muralhas de Jericó, o louvor. Eles tocaram, e quando eles gritaram ao Senhor, os muros caíram. E toda Jericó foi destruída, mas a casa de Raabe não foi destruída. E quando ela chega diante de Josué, Josué diz assim: você foi preservada, porque você creu no Deus de Israel e obedeceu a palavra que foi ministrada a você. Você misturou fé com a palavra que você recebeu.
você misturou fé, e nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, falando daqueles que saíram do Egito e que caíram no deserto, que a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou em nada, porque não foi misturada com fé. Não adianta você carregar a Bíblia como se desodorante fosse debaixo do braço, não adianta você ler a Bíblia no Salmo 23, porque é o salmo mais bonito, segundo o seu entender. Não adianta ter uma Bíblia aberta na sua casa, não adianta você vir à igreja, se você não misturar fé à palavra que está sendo pregada, a palavra que você lê. Essa mulher era uma prostituta, tudo que ela queria era morrer, mas o dia que ela misturou fé aos grandes feitos de Deus, quando ela creu que Deus abriu o mar vermelho, quando ela creu que Deus mandou maná para o seu povo, quando ela creu que Deus derrubou os gigantes que haviam em Sião e em Og, quando ela decidiu acreditar e servir a esse Deus, e ela então, usando a sua fé, ela fez alguma coisa, ela acolheu os espias e os livrou, ela usou a sua fé para fazer a obra de Deus, ela não ficou infrutífera, a vida dela mudou. Irmãos, a prostituição na vida dela acabou. Ela deixou de ser uma prostituta, ela deixou de ser uma mulher que queria morrer, ela deixou de ser uma mulher que não tinha mais um sentido de existência. E nós lemos em Mateus capítulo número 1, na genealogia de Jesus, que ela entrou na família do próprio Jesus, e ela é uma das avós do rei Davi, aquela que não era contada no povo de Israel, aquela que não era povo de Deus. Ela foi aceita por Deus como sua filha, ela foi lavada e purificada, e o símbolo dessa lavagem foi o fio vermelho que estava na janela. O fio tinha que ser vermelho porque é cor de sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia. Ela mudou de vida, ela deixou a prostituição, ela entrou na família de Jesus, ela é uma das avós de Jesus. Como que aquela mulher que tinha tudo para dar errado e não tinha nada para dar certo, como que ela conseguiu mudar a vida dela? Irmãos, ela creu na palavra de Deus, e acreditar na palavra de Deus é mais do que meramente acreditar, é você agir de acordo com a palavra que te é pregada. Então eu quero te falar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você não precisa ter vergonha do seu passado, você não precisa ter medo do seu passado, você não precisa esquecer o seu passado, você precisa olhar para o seu presente, entregar sua vida para Jesus. Você precisa olhar para o seu presente e levar a sério a palavra de Deus. Você precisa pegar a palavra de Deus. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, isso daqui tem que estar no seu coração. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar, para não errar. A palavra de Deus é um caminho. Quem veio à escola dominical hoje ouviu isso a partir do Salmo 37. A palavra é um caminho que nos liga a Deus, é um caminho que nos faz andar para Deus. E eu vou te falar, quando você é de Deus e você caminha com Deus, Deus luta por você. E sabe de uma coisa? Ainda que o seu passado te condene, e tem até um filme por aí que chama isso, o seu passado te condena, o seu presente vai te salvar, porque nem passado nem futuro representam nada. Nós só temos uma coisa chamada presente. Se perdoe, se ame, deixa a palavra do Senhor encher a sua vida. Deixa a palavra do Senhor entrar na sua vida como um sol, e começa hoje uma vida nova andando com Jesus. Pastor, mas até ontem, até a hora que eu entrei hoje na igreja, eu não estava levando muito a sério, mas a partir de agora, desse momento, diga para você mesmo: eu não vou ser só um religioso, eu vou ser alguém que tem vida com Deus. E se Deus transformou Raabe, a meretriz, aquela que tinha um nome chamado Larga, mas era azarada, numa das avós de Jesus, eu também vou ser abençoado como Raabe foi. Amém, irmãos? Deus quer mudar a sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.